Natal, olá Rio Grande do Norte. Estamos começando pela Rural de Natal FM, o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 23 de março de 2025, o terceiro domingo da Quaresma. E desde a quarta-feira de cinzas, além da Quaresma, nós estamos vivendo a campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema a ecologia integral. Mas dentro das diversas atividades, ações e agendas que acontecem durante a campanha da fraternidade, nós temos os gestos concretos que levam ao Fundo Nacional de Solidariedade e que tem um impacto importante para a sociedade. E hoje nós vamos entender melhor sobre este gesto concreto que acontece durante a campanha da fraternidade e o destino que é dado à arrecadação dos fundos obtidos da Coleta Nacional da Solidariedade, realizada durante o Domingo de Ramos. Para nos explicar mais sobre esse importante gesto concreto, nós convidamos o Monsenhor Robério Camilo da Silva, que é o vigário episcopal para as instituições sociais e coordenador da equipe de campanhas da Arquidiocese de Natal. Senhor Robério, muito bom dia, seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. E obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia a todos. Mais uma vez estou aqui para fazer esta explanação, esclarecendo esse ponto muito importante que vai se tornar mais importante ainda pela adesão de todos. Portanto, estejamos atentos quais são os gestos concretos, seja nacional, seja diocesano, para poder a gente então fortalecer cada vez mais a campanha da fraternidade. Vamos lá, Monsenhor. Esse gesto concreto é justamente o fato que nos leva ao Domingo de Ramos, que é o dia da Coleta Nacional da Solidariedade. Como que funciona essa coleta? Essa coleta, todo o dinheiro que é arrecadado nas paróquias do Brasil inteiro é revertido para o fundo. Então explica um pouquinho melhor para a gente como é que funciona. Esse fundo ele existe desde o início, desde a primeira campanha, há 61 anos atrás, que inicialmente não era nem dinheiro. Lá em Nísia Floresta eram alimentos, que as irmãs saíam de porta em porta recolhendo alimentos para poder entregar para as pessoas que estavam famintas. Quando a coleta se torna nacional, em 64, então os bispos têm a ideia feliz de agregar uma coleta para poder suprir as necessidades dos pobres do Brasil inteiro. Então é o gesto concreto mais importante, porque é o gesto nacional, chamada Coleta Nacional da Campanha da Fraternidade. Tem um conselho gestor, né? E essa coleta é administrada pelo Fundo Nacional da Solidariedade e na diocese pelo Fundo Diocesano de Solidariedade. Então tem um conselho gestor que aprova os projetos sempre na área do tema para poder fortalecer e favorecer cada vez mais a população, as lutas, os projetos dos diversos grupos, entidades que trabalham então o beneficiamento do povo através desse recurso do Fundo Nacional de Solidariedade. Então, tanto o Fundo Nacional como o Fundo Diocesano destinam-se ao atendimento de ações e projetos sociais em território brasileiro. Eles têm procurado responder a cada ano às necessidades mais urgentes do momento, sempre que é possível, considerando a realidade nacional. Então, quando foi para a educação, então todas as atividades voltadas para a educação. Quando foi para a parte da alimentação, né, o problema da fome, então as iniciativas com relação à insegurança alimentar. Esse ano, então, fraternidade e ecologia integral. E é claro que os projetos vão favorecer todos, a coleta vai favorecer todos os projetos que estão voltados para esta causa. Os recursos, como é que são desenvolvidos, destinados, né? Seus recursos provêm da Coleta Nacional de Solidariedade, realizada em todo o território nacional, no terceiro domingo de Ramos, como gesto concreto principal da campanha da fraternidade.
Lembrando que esse ano será, então, no dia 13 de abril. Do montante que é arrecadado, 60% do total constitui nas dioceses o Fundo Diocesano de Solidariedade. Logo, a maior parte fica nas dioceses e arquidioceses, gerido pela própria diocese. Esse fundo, em vista de ser aplicado nas ações e projetos sociais diocesanos. 40% do total enviado pelas dioceses à CNBB constitui, portanto, o Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional, para ser aplicado em ações e projetos sociais nos âmbitos nacional, regional e local, e acompanhado pelo Departamento Social da CNBB. Logo, nesse domingo, o que é arrecadado não fica na paróquia, ele vai para a diocese faz, portanto, essa divisão. 60% fica na arquidiocese, 40% vai então para os projetos sociais do Fundo Nacional de Solidariedade. Mas, senhor, esses 40% que saem das dioceses e vão para a CNBB, eles também podem retornar para a nossa diocese, para a arquidiocese. Como que é feito esse estudo? Né, o que define o que é aplicado nas dioceses, nas paróquias? Bom, no site www.fns.cnbb.org.br você vai encontrar então o edital e o guia de cadastramento de entidades e projetos na plataforma do Fundo Nacional de Solidariedade. Qualquer esclarecimento é nos procurar, seja na PASCOM, seja pelo SAR, onde a gente tem o Serviço de Assistência Rural, que a gente tem então gerido mais essa parte. Da nossa parte, todos os anos a Arquidiocese de Natal é beneficiada. Não somente grupos católicos, mas até entidades protestantes que apresentam bons projetos. A gente envia, portanto, para o Fundo Nacional. O Conselho Gestor tem um período para aprovar os projetos. Esses projetos voltam, às vezes são R$30 mil, R$40 mil. Logo, esse dinheiro ele é redistribuído para o Brasil inteiro, mas sempre em forma de projeto, e depois é feita a prestação de contas, tanto o econômico, o financeiro, como também do que foi feito na realidade local. Porque o Fundo Nacional ele é alimentado não somente pelo dinheiro, mas também pelo resultado, pelo êxito dos trabalhos, dos projetos feitos então em cada diocese. Então, senhor, os processos, né, os editais de licitação, eles são separados. O da CNBB é um e o da Arquidiocese de Natal seria outro. Exatamente. Aqui nós temos então o Fundo Diocesano de Solidariedade. As paróquias já sabem como participar deste fundo, e assim que a gente fizer no dia 13 a coleta e ficar o montante, nós vamos então divulgar, e qualquer paróquia que tenha trabalho com criança, trabalho com horta, com quintais produtivos, ou seja, uma vez que é a ecologia, então a gente quer fortalecer a economia solidária, assim como todos os projetos que venham tratar da seleção do lixo, né, do reaproveitamento do lixo. Então, projetos que possam contemplar a reciclagem para favorecer, então, a população no que diz respeito de aumentar um pouco mais a renda. Então, a gente vai divulgar o edital, ou seja, como cada paróquia ou entidade, independente de paróquia, qualquer ONG, qualquer organização da sociedade civil que queira participar, a comissão analisa, aprova ou não aprova o projeto, libera o recurso, até porque esse recurso que é arrecadado na coleta da campanha da fraternidade tem que voltar em forma de benefício para a comunidade, e isso a gente precisa fortalecer. Inclusive, nós precisamos divulgar mais o que é que tem sido feito com o Fundo Diocesano de Solidariedade e o Fundo Nacional de Solidariedade. Meu senhor, as entidades, as paróquias, as ONGs, elas podem se inscrever tanto
para receber o benefício da CNBB o nacional como diocesano? Tanto uma coisa como a outra são independentes. São independentes. Então, todo projeto que vai para a CNBB, a comissão analisa, vai para o bispo aprova aquele projeto, envia para a CNBB. CNBB, vendo que tem aprovação do bispo local, porque sem essa aprovação eles nem recebem o projeto, e lá eles analisam e devolvem, e tem todos os prazos normais de prestação de conta. A mesma coisa é aqui na Arquidiocese de Natal. A gente vai lançar o edital, as pessoas vão se inscrever, a comissão vai analisar, a gente vai então enviar o recurso e acompanhar então o desenvolvimento. Quanto mais a gente tiver projeto exitoso, melhor, porque o que a gente quer é o bem comum. E aí, para preparar, claro, esses projetos, é necessário também que se mostre aonde será aplicado e quem será beneficiado, principalmente. E quando se trata de meio ambiente, foi aquilo de ecologia, foi isso que o senhor falou, né? Hortas solidárias, preservação realmente do meio ambiente. Qual que é a expectativa do senhor aqui para a Arquidiocese de Natal para esses projetos? Eu espero que as pessoas se interessem, porque é um recurso que está aí e a gente está destinando e a gente quer fortalecer. Trabalhar com projeto é muito bom. Quando se trabalha com projeto, se fortalece o coletivo, a democracia, a participação popular, e nós estamos num período de vivência do sínodo, da sinodalidade, por uma igreja de comunhão, participação e missão. Então, quanto mais as paróquias ou as entidades se interessam de fazer projeto, isso é muito positivo, porque a gente sai da teoria para a prática. A fé, sem as obras, ela é morta. E através do Fundo Diocesano de Solidariedade e do Fundo Nacional de Solidariedade, nós estamos dando uma oportunidade para a gente, então, realizar, tornar viva a nossa fé, através da promoção humana. Imagine se a gente consegue fazer um curso de reaproveitamento do óleo, por exemplo. Não colocar o óleo lá na pia da cozinha, mas então recolher. E a gente, de repente, organizar um projeto de fazer sabão numa cidade do interior, num bairro de Natal. Que bem nós vamos fazer? O óleo não vai para a natureza, a comunidade, o grupo que está organizando vai se beneficiar, e é um produto novo que vai ser colocado no mercado. O senhor acabou quase que respondendo a minha próxima pergunta, que seria justamente essa. Pela experiência que o senhor tem, e, claro, relacionado ao tema desse ano, que é da ecologia, a expectativa é de que apareçam, que surjam projetos mais aqui da capital ou do interior? Eu espero que surja tanto de um canto como do outro. Quanto mais projetos, melhor. O que nós queremos é despertar o interesse. Luciano, nós estamos num período de uma morbidade tão grande, de uma apatia tão grande, que mesmo quando se oferece o bem, às vezes as pessoas não se interessam, entendeu? É verdade. Assim como se tem uma indiferença muito grande à própria causa do planeta, quando se diz, olha, atenção, o planeta lá vai, a gente vive sem o planeta vive sem a gente, mas a gente não vive sem o planeta, precisamos reeducar. É como se nada tivesse acontecendo, de modo que cada um segue a sua vida, respirando o ar que lhe cabe, comprando, gastando, como nos tempos de Noé. Quando menos se esperou, o dilúvio veio. Somente aqueles que foram escolhidos que foram salvos. Então, o que a gente quer também com a campanha da fraternidade é o incentivo para que as pessoas saiam da apatia social, para que saiam dessa inércia. A gente pode fazer alguma coisa pelo coletivo, pelo todo, e essa é uma oportunidade que a gente tem. Tá certo. Senhor, precisamos ir a um pequeno intervalo. O Aprendendo com a Igreja deste domingo volta daqui a pouquinho, com mais Monsenhor Robério Camilo falando sobre o projeto do Fundo Nacional de Solidariedade e as ações, os gestos concretos da campanha da fraternidade deste ano. Fica aí que a gente volta já.
Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, conversando com o Monsenhor Robério Camilo. Monsenhor, no primeiro bloco nós fizemos um panorama geral do Fundo Nacional de Solidariedade e dos benefícios que ele traz para a comunidade. Explica uma coisa, Monsenhor. Vamos supor que nós temos uma instituição que é do interior e ela tem uma certa dificuldade em preparar o projeto para encaminhar a arquidiocese ou até mesmo a CNBB. Nós temos como ajudá-los na preparação desse projeto? Com certeza, temos uma assessoria. Hoje em dia, projeto, ele tem um marcabouço, né? Ele tem um esquema próprio para ser seguido. É claro, para quem não tem a prática de fazer projeto, fica complicado. Mas para quem já tem, só vai preenchendo os dados. Inclusive, quanto menos folha, porque hoje em dia tem que ter a informação precisa, objetiva. Isso para qualquer instituição que recebe projeto, não precisa aquela justificativa longa. Então, a você que está ouvindo agora e de repente tem uma pastoral, tem uma entidade, tem uma associação que faz algum trabalho nessa linha de reciclagem, nessa linha de plantio de árvores, nessa linha que esteja ligada à campanha da fraternidade. Então, quando entrar em contato com a gente vai publicar o edital. Você tiver alguma dúvida, com certeza pode contar com a nossa assessoria, porque quanto mais gente capacitada para fazer esse tipo de projeto, melhor. Até porque aprendendo a fazer para cá, por exemplo, daqui a pouco vai fazer para o Banco do Brasil, para o Itaú, para os outros grandes editais que são lançados, que às vezes a gente nem tem muito interesse porque não tem conhecimento. Então pode contar sim com a nossa assessoria. E quanto mais enxuto o projeto, melhor. Mas tem um outro detalhe também que todo mundo precisa estar atento. A documentação da entidade precisa estar completamente em ordem. Ela tem que existir, ela tem que ser legal, né? Para nós não precisamos de tantas exigências não, mas para os editais, os públicos, né? Então precisa estar com todas as certidões corretas e tal. Para nós vamos colocar no edital o que é que precisa. Então, se de repente a pessoa vê que não se enquadra dentro daquilo que se está pedindo, então não vai nem tentar. Mas se enquadra, então vamos tentar. E se não se enquadra porque falta uma coisa ou outra, a gente pode ajudar então a entidade da pessoa a se tornar a receber, a concorrer a qualquer edital. E essa ajuda, Monsenhor, a gente, pelo menos na informação que eu tive no ano passado, quando nós abordamos esse tema, de que a Arquidiocese de Natal é uma das que mais consegue trazer projetos efetivamente com o Fundo Nacional de Solidariedade. Isso é um resultado desses projetos que são tão bons e bem elaborados e depois traz resultado com a apresentação desses resultados. Exatamente, não é só por o fato de ser Natal, onde nasceu a campanha da fraternidade. É exatamente a maneira técnica de abordar, a maneira de fazer o projeto. Então, em média, são aprovados 10 projetos por ano no Fundo Nacional de Solidariedade. Isso é uma coisa muito importante. Então, você imagine de 200 projetos de todas as dioceses do Brasil chegando o projeto lá, imagina o trabalho que dá, mas, então, é selecionado e, em média de 10 projetos, a gente tem conseguido aprovar. E internamente a Arquidiocese consegue aprovar quantos, mais ou menos, em média? Na última, a gente vai retomar essa história dos projetos do Fundo Diocesano de Solidariedade a partir desse ano. Porque nos outros anos o recurso era menos e só dava para a gente, então, ajudar
as pastorais sociais. É o que sustenta a ação da pastoral carcerária. Imagine toda semana as equipes da pastoral carcerária vão visitar os presídios, então precisa de um financiamento. Também quando se tem viagens para congressos e tudo mais, então nesse período ficou muito mais uma coisa voltada para o fortalecimento das pastorais sociais. Inclusive, aproveito para dizer aqui, para divulgar, que nós temos durante o ano 2 grandes coletas que elas beneficiam a Arquidiocese de Natal. A coleta da evangelização no período do Advento é uma coleta que fica na Arquidiocese de Natal para financiar todos os projetos pastorais amplos de catequese e de tudo mais, a ação pastoral da Arquidiocese de Natal. Já a campanha da fraternidade para fortalecer o social. Todas as iniciativas no campo de social, através dos projetos. Então, a campanha da fraternidade tem, subsidiado esse agir evangélico da Igreja da Arquidiocese de Natal, graças à sua colaboração com a coleta da campanha da fraternidade. Senhor, é bom até a gente reforçar, né, essa informação, porque às vezes muita gente acaba pensando, lá vem a igreja pedir mais dinheiro. Mas o dinheiro não é para a igreja. Ele é todo revertido para a sociedade, em benefício da sociedade. O que falta é a própria igreja divulgar no que é aplicado. Imagine se a gente for um dia, e se Deus quiser a gente vai poder fazer isso, quanto é que a Arquidiocese de Natal investe na ação social da Arquidiocese. Então, um investimento que não é tão pouco. Seja com as ajudas aqui na Arquidiocese, através do setor social, do serviço social, com passagem, com remédio, com cesta básica, porque como a gente segue a linha que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, né? Mas a gente aqui tem muita gente que é beneficiada através dos programas que a gente tem, através de Caritas, por exemplo, é beneficiado. Nós temos um acompanhamento com os migrantes, com refugiados, que é uma categoria nova que está chegando no Brasil, e nós temos um acompanhamento através de um recurso que foi fornecido pelo governo do estado. A gente administra através de Caritas. As famílias estão lá em Extremóis, e passou então pela mediação da Arquidiocese de Natal através de Caritas Arquidiocesana. Então, a Arquidiocese de Natal tem um agir pastoral muito bonito e vai crescer mais, cada vez mais. Até porque agora Caritas vai se organizar também. Eu estou na presidência de Caritas, vou contar com a participação principalmente de colaboradores para poder a gente ter um agir mais amplo e mais eficaz na nossa arquidiocese. Sempre lembrando que o que é pouco para quem doa é muito para quem recebe, né? E a gente faz um bem muito grande. Nós, igreja, todas as igrejas, nós fazemos muito com o pouco. Fazemos porque há uma multiplicação das entradas, das ofertas e tudo mais. Então, a gente fortalece isso, que a caridade, o doar, ele é muito importante. Então não perca a esperança e a fé na coisa boa. Às vezes a pessoa é tão desconfiada que acaba nunca fazendo bem, nunca ajudando ninguém, né? Inclusive, qual foi a última vez que você ajudou alguém? A última vez que você fez uma caridade? A gente vai sempre encontrando justificativa para não fazer. Ora, mas o que vai abrir a porta do céu para a gente vai ser o bem que a gente está fazendo, que é a prática das obras de caridade e de misericórdia. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Ou seja, é o amor ao próximo, é a proximidade com o outro. Então, como é quaresma, é tempo de conversão, é tempo de ter atitude, de olhar o outro como irmão e aumentar a fraternidade. Deixo aqui já esse grande recado. Lembrando que as 3 atitudes estruturantes da quaresma, que sustentam a quaresma, de acordo com o evangelho da quarta-feira de cinza, a oração, o jejum e a esmola.
Então, como é que nós, cristãos católicos, temos então praticado essas 3 coisas, que é o que vai nortear a espiritualidade da Quaresma. E isso faz parte, está dentro do programa da coleta da campanha da fraternidade no dia 13, no domingo de Ramos. Inclusive, o que você economiza com o pão, tem gente que diz: eu não como pão durante a Quaresma, eu não tomo refrigerante durante a Quaresma, eu não bebo durante a Quaresma. Ou seja, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente economiza. O sentido, aquilo que você economizou, o que você vai fazer com isso? Então, é uma maneira de você, então, transformar em oferta no dia da coleta da fraternidade. E aquilo que foi fruto do seu jejum, da sua penitência, vai se transformar no amor concreto, beneficiando pessoas. E esse benefício, né, Monsenhor, a gente vê, a gente que está mais ligado nas atividades, nos resultados, aparece, por exemplo, no equipamento que foi conquistado mediante a essa coleta para as cozinhas comunitárias. O ano passado, o propósito da Caminhada da Solidariedade foi, então, a gente tinha o sonho de fazer uma cozinha comunitária lá em Mãe Luísa, também ajudar o abrigo lá de São José de Mipibu. O resultado financeiro foi pouco, não deu para nada. Mas o Serviço de Assistência Rural, o SA, que é o que coordena os projetos através do setor do Vicariato Social, enviou projetos, porque o SA, você sabe que tem as bodegas solidárias. Sim. Projeto bonito das bodegas solidárias, que exatamente para dar resposta à insegurança alimentar. Enviou então para o Fundo Nacional, pedindo então recursos para equipar cozinhas comunitárias. E o projeto foi aprovado. Nós vamos então ter 6 cozinhas, equipamentos para as cozinhas comunitárias, tanto na capital como no interior. João Câmara, por exemplo, está feliz da vida porque vai ser beneficiado. Lagoa Salgada também, que tem um trabalho organizado, vai ser beneficiado. São José de Mipibu, essas que eu me lembro agora. Então, e eles tinham digamos assim, um pequeno problema, porque eles recebiam os alimentos, mas não tinham onde produzir esses alimentos para fazer a distribuição. Até porque através do projeto de bodegas solidárias, a Arquidiocese, através do SA, recebe da CONAB doações de alimentos, inclusive de produtores rurais. Essa coisa bonita do círculo, né, dessa que vai circulando tanto a produção como o recurso. Então os produtores rurais, tanto na parte de alimentos, seja de macaxeira, batata, arroz, feijão, também polpa de frutas, também o pescado, chega então aqui e é redistribuído para aonde tem bodega solidária. Imagina o peixe. Imagine qualquer outro alimento que chega, que é perecível e que tem que ser feito de imediato. Então foi quando se teve a ideia de se comprar fogão, freezer, e equipar aonde tem bodegas solidárias, naquilo que a gente pode chamar de experiência de cozinhas comunitárias. Então vai juntando uma coisa com a outra. Você está vendo que uma ideia se transforma numa ação que depois vai favorecer uma população que está necessitada demais. Então, com a sua oferta, com o que você puder contribuir, ofertar, então você vai estar fazendo um grande bem. Não se esqueça, no dia 13 de abril, coleta da campanha da fraternidade, é o grande gesto concreto nacional para a gente continuar apoiando esses projetos bonitos de solidariedade. Tá certo, meu senhor. Nós vamos então agora a mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Aprendendo com a Igreja deste domingo. Não saia daí. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91,7.
Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Hoje, conversando com o Monsenhor Robério Camilo. Monsenhor, falamos já sobre o principal gesto concreto da campanha da Fraternidade, que é a arrecadação dos fundos para a destinação para obras sociais. Mas quando a gente fala em gesto concreto, Monsenhor, a gente também pensa em ações que produzimos, colocamos no papel e que a gente precisa tirá-los novamente do papel para executá-los. Neste ano que a campanha da Fraternidade está abordando justamente o tema da ecologia, e é um tema que acaba até sendo recorrente porque é importante e nem todo mundo ainda tem consciência da importância da preservação do meio ambiente. Quais seriam os gestos concretos que durante esse período, né, que nós poderíamos, vamos dizer assim, começar nesse período da quaresma e levá-los adiante em relação ao tema da campanha da Fraternidade desse ano? Bom, eu sugiro, primeiro, que a gente precisa debater mais sobre o assunto. Ter gesto, inclusive, sem refletir, às vezes fica um pouco inconsequente. Então a gente precisa se apropriar do tema, entrar na causa. Agora estamos tendo a oportunidade de fazer isso através dos encontros com o livrinho da campanha da Fraternidade. Acaba se transformando numa roda de conversa onde se debate e se reza ao mesmo tempo. Mesmo a Via Sacra, eu já fiz a Via Sacra da campanha da Fraternidade com a equipe de Nossa Senhora. Então, textos curtos, mas que são provocadores, provocam uma reflexão. Então, a primeira coisa é que a gente possa se interessar, seja nas pastorais, seja nas escolas, nos projetos escolares, a gente trazer essa temática, até porque ela é mundial e ela é refletida localmente, que a gente precisa ter isso. Então, quando a comunidade se interessa de debater, né, de conversar, de se apropriar do saber, do conhecimento, para mim já é uma prática super interessante. Dentro dessa linha do refletir, do debater, do conversar, podem promover audiências públicas nas câmaras dos vereadores. Alguns colegas padres já fizeram isso e tiveram bons resultados. Aqui em Natal, a gente sempre é convidado a apresentar o tema lá na Câmara dos Vereadores, assim como na Assembleia Legislativa. Está marcado para o dia 9 de abril uma sessão solene que os deputados têm sempre nos convidado. Então, esta ação de debater juntamente com quem pode fazer as leis, né, com quem tem o poder de decidir, é fundamental. E numa Assembleia ou numa Câmara do Vereador, por exemplo, como é que a gente vai debater a questão do lixo local? Como é que a gente vai encontrar a solução para arborizar mais a cidade? Como é que a gente vai encontrar uma solução para as lagoas que existem, que às vezes elas não são preservadas, elas são sujas, não são conservadas, né? É um ambiente, tem cidades que iluminam as lagoas, constrói caminhos, né, estradas, calçadas para as pessoas caminharem, evitam colocar esgoto diretamente nas lagoas ou nos açudes e tudo mais. Então, quando a comunidade se reúne localmente para pensar nas soluções, então isso aí é uma coisa muito importante. Isso pode ser feito nas igrejas, isso pode ser feito nos conselhos comunitários, isso pode ser feito na Câmara dos Vereadores, pode ser feito na escola. Imagine a meninada debatendo a ecologia integral e pensando ações, né, para dar uma resposta, por pequena que seja, mas pelo menos despertou. Estou lembrando agora que domingo lá vi um menininho com a mão cheia de coisa e eu achava que era bala, pipoca, quando eu vi era lixo. Aí eu disse, sim, mas por que você está com a mão cheia de lixo? É porque eu estou procurando uma lixeira para não colocar na natureza, porque a natureza agradece quando a gente não coloca lixo na natureza.
né? Aí, no outro momento, que lá em Mãe Luísa a gente tem a prática de conversar com a criançada após a missa, aí eu perguntei, por que você fez aquilo? Ele disse, porque Deus não gosta quando a gente suja a natureza. Ou seja, um menino de 6 anos que já tem essa mentalidade. Isso é fruto do que é feito na escola, das conversas que ele tem. E das rodas de conversa, Luciano, podem surgir iniciativa. O que eu não acho bom é quando se fica na apatia, quando não se tem interesse por nada. A gente só reclama, culpa, bota a culpa em A e em B, mas eu não tenho iniciativa para a transformação social, e nós somos os principais agentes transformadores. Somos nós que vivemos, então somos nós que temos que cuidar da rua, somos nós que temos que plantar árvore, somos nós que temos que cuidar da água, somos nós que temos que cuidar do nosso lixo, temos que cuidar das nossas relações, que às vezes são tóxicas demais, e a gente acaba cuidando da árvore e da água, e esquece de perdoar, se esquece de se relacionar bem, se reconciliar com os outros. Então, primeira coisa, reforço, é estar junto. É a comunidade se reunir. O que nós podemos fazer? Aí, é claro, a gente tem sugerido, e eu quero aqui reforçar a história do descarte correto do óleo de cozinha. Uhum. Quando tem gente que faz fritura demais em casa e joga na pia, e vai prejudicar demais a natureza, o lençol freático. E também onde tem saneamento, vai entupir os canos. Ora, se você for lá na internet, reaproveitamento de óleo de cozinha, tem uma série de ideias que pode ser feito. Pode até ser que na sua cidade já exista alguma cooperativa, alguma associação que já trabalhe com isso. Que é da mesma forma nas cidades maiores, tipo aqui em Natal, já existem cooperativas que trabalham a seleção, a reciclagem de lixo. É uma oportunidade que a gente tem de fortalecer essas campanhas. Então, é possível fazer alguma coisa. Atitudes pequenas, locais, que a gente pode fazer. Então, deixo aqui o incentivo para que todos possam se reunir, pensar localmente e tomar uma decisão. O Terço dos Homens, por exemplo, aqui da Arquidiocese de Natal, vai fazer uma ação coletiva de limpeza das praias. A Praia da Ridinha. Uhum. Então vai ter um dia, é simbólico, mas vão conviver com a grande quantidade de lixo que poderia não estar ali se a pessoa tivesse já tomado uma decisão de não jogar o lixo na rua. Exato. Né? Então, tá vendo que esse tipo de coisa que faz parte da educação ambiental, somos nós. Eu sempre insisto que tudo que Deus fez é bonito e bem feito. Se tem alguma coisa feia e mal feita, somos nós os homens que todos os dias, com as nossas atitudes, nós acabamos estragando. E ele viu que tudo era bom. Ele viu que tudo era bom, bonito e bem feito. Perfeito. O senhor comentou, né? Eu acho isso extremamente importante, e aqui em Natal, principalmente, que se tem, principalmente quando chove, agora nós estamos entrando na época das chuvas, a facilidade que alguns locais têm de alagamento. As lagoas de captação, elas facilmente transbordam, porque a gente percebe duas situações. A primeira, que é a falta justamente da limpeza e da manutenção dessas lagoas. Vamos nos ater às lagoas. E justamente por essa falta de manutenção, as pessoas, algumas, claro, se acham no direito de ali tá sujo mesmo, eu vou jogar meu lixo ali e acabou. Só que aquele papelzinho de bala, aquele papel, por menor que seja, está contribuindo para o negócio ficar ainda pior. E piorar o meio ambiente, piorar a situação. Então, essa ação concreta de cada um vem do mínimo, né? Do mínimo que a gente acaba até travando esse círculo vicioso de que eu não faço, mas ele também não me ajuda. Exatamente. Então, dentro da própria casa da gente, quando a gente desperdiça água, quando a gente
não economiza energia, quando a gente joga comida no lixo, ou seja, tem tanta coisa que a gente precisa começar de casa. Quando se consome demais produtos, você vai gerando lixo eletrônico, às vezes não sabe o que fazer. Quando aí o próprio sofá que acaba jogando num lugar inadequado, o colchão, a gente precisa de fato de uma educação ambiental para poder a gente ir fazendo a parte da gente. Então, abra o olho, acorde, você pode fazer alguma coisa. Não precisa ninguém saber que você está fazendo, mas você já tem atitude. O fato de gerou um lixo, ao invés de jogar na rua, bota na bolsa, bota no bolso, e a gente... nas ruas a gente não encontra onde colocar o lixo, né? Não tem lixeira para a gente colocar o lixo. Então a gente tem que guardar mesmo, e quando a gente encontrar um local que tem uma lixeira, a gente vai lá e coloca. Mas na rua que não dá certo. Como fere a gente quando a gente vai, daqui a pouco alguém tomou água e vai no carro e joga. A pessoa está tomando uma cerveja, joga a lata da cerveja. Pode até causar um acidente. Sim. Então cada um, por favor, vamos fazer a nossa parte. O planeta agradece. O plástico, por exemplo. Ontem eu fui fazer numa farmácia, aí a moça perguntou: o senhor quer a sacola de plástico? Eu disse: que bom que já está perguntando se quer ou se não quer. Disse: não, a natureza agradece. Então tem coisas que a gente já vai dispensando, né? Mesmo no supermercado, se todo mundo for e levar a sua sacola. Eu lembro que quando não existia sacola de plástico, quando eu era menino, cada um levava a sua cesta, levava o seu balaio, né, para fazer a feira. Não tinha sacola de plástico, porque todo mundo já sabia onde era que ia botar o produto que ia comprar. Então, existe a praticidade do plástico, mas é um grande mal para a natureza, e a gente precisa se reeducar dentro das nossas práticas para poder a gente colaborar com a vida, a saúde do planeta. Senhor, estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu queria que o senhor então agora reforçasse esse convite para que todas as pessoas, todos os fiéis, enfim, hoje graças à internet a gente chega a locais distantes, que todos nós possamos participar efetivamente da coleta nacional. Exatamente. Principalmente quem está fazendo as reuniões, normalmente tem uma ideia, uma sugestão de gesto concreto. Qual é o gesto concreto do nosso grupo? Então que cada um crie o seu gesto concreto, coloque em prática, mas aqui para todo mundo, faça a sua parte. Quando sai da gente, sai o bem. O que vão fazer com o bem que saiu da gente, o problema é de quem vai fazer o mal com o bem que saiu da gente. Então, custa nada. Vou fortalecer a coleta da campanha da fraternidade da minha igreja. Sou católico, aposto na campanha da fraternidade. É uma prática, neste mundo que tudo passa. Estamos então celebrando 61 anos da campanha da fraternidade. Logo, é uma coisa que permanece e vai permanecer, porque a causa é importante demais. A fraternidade, o fortalecimento da fraternidade. Então aproveito para desejar a todos uma feliz quaresma. Aproveito também para tirar o lixo de dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quaresma é tempo de conversão. Vamos mudar de vida, vamos mudar de práticas, e uma feliz quaresma para todo mundo. Monsenhor Robério Camilo, vigário episcopal para as instituições sociais e coordenador da equipe de campanhas da Arquidiocese de Natal, muito obrigado por participar hoje aqui com a gente do Aprendendo com a Igreja, e já sinta-se convidado para um próximo programa. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. E nós vamos ficando por aqui com Aprendendo com a Igreja deste domingo. Você continua ligado aqui na 91.9 FM, que daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM.
Rádio da Família, o som do